Dois temas que quero discutir com vocês hoje são a viagem à Lua e a crise no Partido Democrata, que tem a tarefa de vestir uma pele de cordeiro e tentar enganar o eleitor. Mas vamos começar com o fato de que as pessoas estão indo para a Lua, mas o banheiro deles não está funcionando. 1º de abril, aquele mesmo dia em que Trump fez um discurso sobre o Irã, quando democratas e republicanos discutiam quando os preços do petróleo estavam subindo. Às 18h35 no horário do leste do Centro Espacial Kennedy, foi lançado o foguete Artemis II com 4 astronautas a bordo. Pela primeira vez desde 1972, pela primeira vez em 54 anos, pessoas partiram em direção à Lua. Quem são essas 4 pessoas? O comandante Reed Wiseman, o piloto Victor Glover, o primeiro negro a voar para a Lua. Christina Koch, a primeira mulher na história a sair da órbita terrestre. E Jeremy Hansen, o primeiro não-americano a voar para a Lua, representante da Agência Espacial Canadense. No domingo, a nave cruzou oficialmente a fronteira da esfera de influência lunar, o ponto no espaço onde a gravidade da Lua é mais forte do que a da Terra. E na segunda-feira, 6 de abril, o histórico sobrevoo da Lua. No ponto de máxima aproximação com a superfície lunar, Artemis II vai bater o recorde da Apollo 13. Isso foi em 1970 e será a viagem mais distante da humanidade na história. Em milhas, serão 252.021 milhas da Terra, e em quilômetros, isso dá cerca de 400 mil quilômetros. Enviar 4 pessoas para uma distância dessas é um trabalho sério. Christina Koch acrescentou: não há nada que possa te preparar para ver seu planeta natal, brilhantemente iluminado durante o dia e envolto pela luz da Lua à noite. Isso tira o fôlego. Em 1972, quando a Apollo 17 deixou a Lua pela última vez, a URSS e os Estados Unidos estavam no auge da Guerra Fria. Muitos de nós vivíamos na União Soviética e lembramos de acompanhar a corrida espacial. Agora, 54 anos depois, a humanidade olha novamente para a mesma direção. A NASA disse simplesmente: lembre-se, pela primeira vez desde 1972, pessoas deixaram a órbita da Terra. Guerras vêm e vão, políticos se sucedem, a Lua continua a mesma e as pessoas estão voando para lá novamente. Então, a humanidade finalmente enviou astronautas para a Lua depois de uma pausa de 54 anos. Um foguete grandioso, bilhões de dólares, anos de preparação. O que aconteceu nas primeiras horas do voo? O que aconteceu? O banheiro quebrou. Você consegue imaginar? O banheiro quebrou na nave espacial onde estavam 4 pessoas. Pouco após decolar, perceberam que a bomba do banheiro não funcionava. O banheiro, que custou 30 milhões de dólares para a NASA, falhou na primeira hora da missão histórica. O motivo foi quase cômico. Graças a Deus, a tripulação simplesmente não colocou água suficiente para ligar a bomba. Em gravidade zero, a bomba não pode funcionar a seco. Assim que adicionaram água, tudo funcionou. Mas isso foi só o começo. No tubo de ventilação, um cano, eu diria, que joga a urina para o espaço sideral, formou-se gelo. E o cano congelou. A equipe de controle tentava descongelar o cano usando raios solares e aquecedores. E então aconteceu o momento mais poético quando conseguiram aquecer e abrir o cano. O comando da missão mostrou isso para Christina. Como nas câmeras de vídeo, uma fonte de gotas douradas se espalhou da nave, brilhando com todas as cores do arco-íris ao sol. O que é isso? Perguntaram da Terra. Minha urina, informou Christina. No vácuo do espaço, ela se espalhou em gotas brilhantes, parecendo pedras preciosas passando pelas janelas, literalmente. Bem, o ouro da urina se espalhou pelo espaço não muito longe da Lua. Christina estava muito orgulhosa. Depois, a tripulação sentiu cheiro de queimado no banheiro e associou tudo a ele. O controle da missão acalmou os astronautas. Provavelmente foi só uma pequena junta de borracha que esquentou. Não há grandes preocupações ao redor da porta. Mas imagine essa conversa. Houston, Houston, está cheirando queimado vindo do banheiro. Está tudo bem, responde Houston. É só uma borracha.
Essa foi a história que a internet inteira recontou. O comandante da missão, Reed Wiseman, entrou em contato com o controle da missão e informou: "Eu tenho 2 Microsoft Outlook no meu computador e nenhum deles está funcionando. Pessoal, acessem remotamente e consertem, tá? A NASA se conectou remotamente ao computador de bordo para consertar o e-mail." Na internet, imediatamente apareceram comentários: "Nós estamos mandando pessoas para a Lua e eles usam Outlook?" A Microsoft não respondeu aos pedidos sobre o e-mail, aparentando constrangimento. Depois, ocorreu outro incidente engraçado. Na imprensa, isso já foi chamado de banho diante das câmeras. No dia 3 de abril, o astronauta Victor Glover decidiu tomar banho depois do treino, se limpando com uma toalha úmida, como todos fazem na gravidade zero. As câmeras de transmissão registraram isso. A equipe de controle entrou em contato. "Victor, ou desligue a câmera ou vire de costas para ela." Weisman respondeu: "Victor, não se importa que a transmissão continue, mas nós entendemos. Na verdade, essa é a história mais humana da semana. Não estou falando do banho, mas de tudo isso que acabei de contar a vocês. Guerras, política e preço do petróleo existem, mas 4 pessoas estão voando por Ascalune com o banheiro quebrado, o Outlook travado e cheiro de borracha queimada. E ao mesmo tempo olham pela janela para sua urina voando pelo espaço e para a Terra pequena e frágil e dizem: nada pode te preparar para essa visão." Isso representa a humanidade em sua melhor forma. Agora, passando para algo menos humano, para o Partido Democrata dos Estados Unidos, que, como sabemos, se tornou o Partido Comunofascista da América. O Partido Democrata, na verdade, está diante das eleições de 2026. Está em estado de crise ou colapso. Existem números com os quais, como se diz, não se discute. Bem, vamos começar por eles. De acordo com uma análise conjunta do New York Times e da empresa L2 em 30 estados que monitoram o registro de eleitores por partido, o Partido Democrata perdeu 2,1 milhões de apoiadores previamente registrados. Isso aconteceu de 2020 a 2024. Nesse período, os republicanos ganharam 2,4 milhões de novos membros. Para onde foram os votos dos democratas? A resposta não é simples. Parte foi para os republicanos, a maioria para independentes. Novos eleitores passaram a se filiar aos republicanos. A tendência não parou. Aqui está, março de 2026. Queda no Oeste. O Partido Republicano ganhou 3.842 novos eleitores, enquanto os democratas perderam 861. Ou seja, uns tiveram um aumento de 3.842, enquanto outros tiveram uma redução de 861. Senhores, isso é uma diferença de mais de 4.000 em apenas um local de votação. Isso não é exceção. Na Carolina do Norte, os republicanos ultrapassaram os democratas em eleitores registrados pela primeira vez na história do estado. Embora, em 2016, os democratas estivessem à frente deles por mais de 600.645 pessoas, a porcentagem de democratas registrados entre todos os eleitores em 2025 diminuiu em 1,2%. Isso provavelmente é uma das quedas anuais mais acentuadas desde algum momento do século passado. Agora também há democratas eleitos que estão deixando o próprio partido. Ou seja, no nível dos políticos eleitos, após as eleições de 2024, vários líderes democratas deixaram publicamente o partido. Alguns viraram independentes, outros só avisaram: agora estou com os republicanos. Entre os principais motivos estão a guinada brusca do partido para a esquerda, o fracasso de sua política nos distritos operários e a perda de conexão com a América rural. Entre as mudanças mais simbólicas está Karine Jean-Pierre, ex-secretária de imprensa. Na Casa Branca de Biden, anunciou que deixou o Partido Democrata e virou independente. O senador Pizzo, ex-líder da minoria no Senado estadual, declarou diretamente da tribuna: o Partido Democrata na Flórida está morto. A Flórida se tornou, em geral, um símbolo dessa mudança. Hoje, no estado, estão registrados 5,5 milhões de republicanos contra 4 milhões de democratas. Sempre foi o contrário. Sempre foi o contrário. Em 2016, os democratas estavam 500.000 à frente dos republicanos. Eles tinham 4,9 milhões e os republicanos tinham, se não me engano, 4,4 milhões. E mesmo com essa diferença a favor dos democratas, Trump ainda assim venceu as 2 vezes. E o que dizem os analistas?
Victor David Hanson, o mais metódico entre os intérpretes conservadores desse cenário, afirmou diretamente: o Partido Democrata de hoje não tem nada a ver com o que existia nos anos 90. As plataformas de Clinton em 92 e 96 hoje pareceriam moderadamente republicanas. Na avaliação dele, o novo Partido Democrata Socialista vê no desastre de Biden, ou seja, de 2021 a 2024, fronteiras abertas, 21% de inflação acumulada, políticas de energia verde sem saída, não são erros dos quais devemos abrir mão, mas conquistas que devemos proteger. O país todo sofria, mas para ele são conquistas a proteger. O argumento demográfico de Hanson é ainda mais duro. Os estados azuis perdem cerca de 5 milhões de pessoas por ano devido à migração interna. As pessoas estão fugindo dos democratas para os estados vermelhos republicanos. Então são 5 milhões de pessoas por ano, ele diz. O fator de longo prazo mais preocupante é a taxa de natalidade. Nos 10 estados mais conservadores, são os republicanos que têm cerca de 1,8 a 2 filhos por mulher. Isso é um pouco insuficiente para manter a taxa de reposição populacional, enquanto nos estados azuis, que são liberais, ela cai para 1,3 ou 1,4. Isso está muito abaixo do nível de reposição populacional. Mas nem tudo é tão simples quanto parece. O quadro é mais complexo, claro, do que o campo conservador costuma pintar. De acordo com a Morning Consult, em março de 2026, os eleitores independentes favorecem os democratas em relação aos republicanos por 11 pontos e os moderados por 23 pontos. Ned Silver é um dos nossos mais conhecidos e melhores especialistas em pesquisas de opinião, e ele registra uma vantagem dos democratas no voto genérico de cerca de 5 pontos, mas ele lembra: no mesmo período, antes de 2018, quando os democratas conquistaram 41 cadeiras a mais na Câmara, esse índice era de cerca de 7 pontos. Ao mesmo tempo, os democratas enfrentam um sério obstáculo estrutural. Veja, o Cook Political Report contabiliza apenas 17 cadeiras realmente competitivas na Câmara dos Representantes. Em outras palavras, mesmo no cenário mais favorável, os democratas poderão, por assim dizer, virar no máximo 17 cadeiras, e como eu já disse, em 2018 esse número foi de 41 cadeiras. Bem, isso basta para controlar a Câmara, mas não garante maioria confortável. Ao mesmo tempo, os democratas precisam ganhar apenas mais 3 cadeiras, além do que tem agora, para conseguir a maioria. No entanto, as eleições especiais desenham um cenário preocupante para os republicanos. Em 2 eleições especiais em março na Flórida, os democratas venceram em distritos com clara maioria numérica de eleitores republicanos. No distrito que inclui Mar-a-Lago, a participação foi de 46% entre os republicanos contra 36% entre os democratas, e mesmo assim o democrata venceu. Houve questionamentos sobre as eleições, mas os republicanos não contestaram oficialmente o resultado. Agora, o fator Irã. Então, o Dr. Steve Turley e Benny Johnson estão de acordo. A guerra com o Irã, por enquanto, beneficia Trump internamente, mas cria riscos. Os eleitores de baixa renda passaram a favorecer os democratas em 7 pontos devido ao aumento dos preços dos combustíveis, à inflação dos alimentos e às tarifas. Hanson, ao mesmo tempo, alerta os republicanos: se os democratas recuperarem o Congresso, o único culpado será o próprio Trump, cuja maneira de governar afasta os republicanos moderados, que simplesmente ficarão em casa. Em 80 anos de eleições de meio de mandato, essas são eleições que não são presidenciais. Ou seja, eleições presidenciais, depois de 2 anos eleições intermediárias, novamente presidenciais, e depois de 2 anos, de novo intermediárias. Em 80 anos de 1946 a 2022, foram realizadas 20 eleições de meio de mandato. O partido do presidente, ou seja, o presidente venceu e assumiu a Casa Branca. O partido do presidente perdeu na Câmara dos Representantes em 18 dos 20 casos. Isso já não é mais uma tendência. Isso já é chamado de lei da natureza. Em média, o partido do presidente perdia 20 cadeiras na Câmara e 4 no Senado. Em 1990, Bush pai, republicano, perdeu 8 cadeiras na Câmara e 1 no Senado. Em 1994, Clinton, democrata. Então, houve aquele contrato revolucionário com a América de Newt Gingrich.
E 54 cadeiras na Câmara e 8 no Senado passaram dos democratas, o partido do presidente, para os republicanos. Em 2002, no segundo ano Bush filho republicano. Uma exceção histórica. O efeito de união em torno da bandeira após o 11 de setembro deu a Bush uma aprovação de 90% e mais 8 cadeiras no Senado, mais uma na Câmara e uma no Senado. Esse é provavelmente o único presidente de primeiro mandato que ganhou cadeiras nas eleições de meio de mandato desde 1934. Agora, Obama chamou isso de surra. 63 cadeiras na Câmara e ele também perdeu 6 no Senado. Uma das maiores ondas da história. Em 2022, Biden, os democratas. A esperada onda vermelha não aconteceu. Os democratas perderam apenas 9 cadeiras na Câmara, ganhando uma cadeira no Senado, as menores perdas para um partido e presidente em 20 anos. O principal fator foi o cancelamento de Roe vs. Wade, ou seja, a questão do aborto, que mobilizou as eleitoras democratas. Dos últimos 5 presidentes, Clinton, Bush, Obama, Trump e Biden, todos os 5 chegaram ao poder com o controle das 2 casas do Congresso. E todos os 5 perderam a maioria na Câmara e no Senado já nos primeiros 2 anos. O que isso significa para Trump em 1926? A matemática é dura. Os republicanos não podem perder mais de 2 cadeiras no Senado. Na Câmara, os democratas precisam ganhar apenas 3 cadeiras para obter a maioria. A única chance real dos republicanos manterem a Câmara é se a guerra com o Irã terminar com uma vitória rápida antes de novembro. A economia vai mostrar uma queda perceptível nos preços. Os democratas continuarão a lançar candidatos sem uma agenda positiva clara. A história diz que isso é difícil, mas não impossível. Mas ainda assim, isso aconteceu 2 vezes, em 1998 e 2002. O que precisa ser feito para vencer em novembro? Essa é talvez a principal questão de toda a podosfera conservadora de 1926. Os analistas concordam no seguinte: economia. Para vencer em 1926, os republicanos precisam se concentrar na economia. O que já foi feito para reduzir o custo de vida e de alguma forma devolver dinheiro aos bolsos dos eleitores. É preciso fazer isso e depois comunicar isso a eles. Cada candidato deve falar com sua própria voz e liderar essa frente em sua região. De acordo com a Pew Research, em fevereiro de 1926, 72% dos americanos avaliavam as condições econômicas como satisfatórias ou ruins, não excelentes, não boas. E isso não pode ser ignorado. Agora, estrategicamente, os republicanos precisam mobilizar os apoiadores de Trump, que comparecem às eleições quando Trump está concorrendo, mas metade deles não aparece quando o presidente não está na cédula. E não dá espaço aos democratas. Eleitores de baixa participação, indecisos, se afastam do extremismo de esquerda. Estão cansados de ver os democratas em Washington desperdiçando tempo e o dinheiro dos contribuintes. Eles impedem o controle da imigração e o progresso econômico. E a guerra não deve se tornar um fardo em nossos ombros. Trump precisa se concentrar nos resultados: crescimento do PIB, redução da inflação, aumento do poder de compra. E toda semana contrastar isso com a catástrofe inflacionária de Biden. Em 2026 há um paradoxo. Os republicanos no poder no Congresso e na Casa Branca estão em baixa nas pesquisas, mas não ser republicano por si só não é suficiente para vencê-los. O Partido Democrata tem apenas 15 milhões de dólares em caixa, contra 80 milhões do Comitê Nacional Republicano. O Partido Democrata não tem uma figura unificadora, não tem uma pauta positiva, não tem resposta para a principal pergunta. Pelo que exatamente estamos pedindo para vocês votarem? Kenson resume a conclusão de forma breve. O Partido Democrata, da forma como existia há 50 ou 100 anos, não existe mais. Em seu lugar, surgiu um Partido Socialista Radical. Bem, do meu ponto de vista, ele foi brando demais. Ela se tornou um partido comunofascista e não radical socialista, embora talvez seja a mesma coisa. Fica uma grande questão em aberto. Será que os democratas independentes, voltados para a família e a ordem, também sentirão que esse partido deixou de ser o deles? O que os democratas farão de ruim para nós se conseguirem a maioria na Câmara dos Representantes?
Assim que Hakeem Jeffries for empossado como presidente da Câmara, começará o processo de impeachment, não importa o motivo. Por qual motivo exatamente não está claro, mas ao mesmo tempo serão anunciadas investigações que, na verdade, parecerão investigações em busca de crimes. O impeachment é o assunto mais quente entre os próprios democratas. Eles mesmos se dividiram nessa questão. Então, há um grupo que exige que 80 democratas ajam imediatamente, agora mesmo, neste momento, Christina Ohm, depois Trump, também imediatamente. Os líderes do partido ainda estão agindo com cautela. Eles entendem que, com a maioria republicana mantida no Senado, o impeachment não levará à remoção de Trump e pode provocar uma reação contrária dos eleitores. Por que pensamos assim? Porque há uma lição histórica. Após o primeiro impeachment de Trump, em 2019, sua taxa de aprovação aumentou de 37% para 45%. Um impeachment sem uma remoção real pode se tornar um presente para os republicanos nas eleições de 2028. Ted Cruz formula isso de forma direta. Se os democratas assumirem a Câmara, nenhuma legislação significativa será aprovada durante 2 anos. E veremos o impeachment do presidente de novo, de novo e de novo. E acredite, eles não se importam com o motivo. Eles vão fazer impeachment simplesmente porque odeiam. O impeachment como instrumento de pressão é realmente um mecanismo que funciona. Independentemente, aliás, do resultado do impeachment, os democratas já estão planejando uma estratégia agressiva de investigação, usar o direito de convocar testemunhas para obter depoimentos do próprio Trump sob juramento, além de investigar as atividades dos membros do seu gabinete. O congressista Jamie Raskin, que vai liderar o Comitê de Justiça caso os democratas vençam, declarou que eles pretendem investigar tudo o que leva à instrumentalização do governo contra os cidadãos americanos, incluindo a morte de pessoas pelas mãos de agentes federais de imigração em Minneapolis. Eles também querem que o Departamento de Justiça divulgue todo o arquivo do caso Jeffrey Epstein, mas isso pode acabar complicando-os. Cruz alerta que veremos uma investigação atacando a administração em todos os comitês da Câmara. Se os democratas vencerem também o Senado, vai acontecer uma paralisação total. Aprovação de indicações, membros do gabinete, juízes, tudo. Mesmo que os democratas ganhem a Câmara, mas não o Senado, eles entram em um cenário de governo dividido. Isso significa que a legislação enfrentará obstáculos por parte de Trump e do Senado republicano. Não será possível implementar nenhuma agenda positiva. Antigamente, nos velhos tempos, até mesmo na época de Romano Bereghini, talvez fosse possível chegar a um acordo entre Tatum e Reagan. Eles se sentavam juntos e chegavam a algum acordo. A pauta declarada nesse caso é simples. A líder da Câmara, Katherine Clark, formulou a mensagem principal. As pessoas merecem algo melhor, uma economia melhor, escolas melhores, um sistema de saúde melhor, um futuro mais acessível. Na prática, o que isso significa? Cancelar as tarifas de Trump. Restabelecimento dos subsídios, proteção ao Medicaid. Proteção ao Medicaid, disponibilizar para todos. E como dizem, a cereja do bolo, ampliação da Suprema Corte. Parte dos democratas já está dizendo que a nova maioria na Câmara deve levantar a questão da ampliação da Suprema Corte, como resposta ao que consideram uma perda de independência. Uma medida extremamente controversa, mesmo dentro do partido, mas é um sinal sim para o ano de 28. Aqui, na verdade, existe um paradoxo. A vitória dos democratas em 26 pode acabar sendo um beijo da morte, porque aí ele vai mergulhar novamente na paralisia. A CNN e a MSNBC vão fazer de tudo na cobertura. Vai ser um teatro do conluio com a Rússia, bem como era antes. Em 28, os democratas vão sair com a reputação de um partido que passou 2 anos lidando com Trump. E não com a economia, não com os preços, não com a vida das pessoas. Céticos do próprio partido já questionam: vale a pena investir no impeachment de um pato manco? Uma pessoa que, de qualquer forma, sairá da Casa Branca em janeiro de 29. A resposta para essa pergunta eu não sei. Será que a vitória de 26 será um trampolim para a Casa Branca em 28? Ou uma armadilha? É isso. Obrigado pelo seu tempo. Se ainda não se inscreveu, faça esse trabalho difícil e demorado. E se ainda sobrar tempo depois disso, ative o sininho para ele tocar. Tchau, até a próxima.